Gravando, presidente. Obrigado, Jailson. Bom dia a todos. Iniciamos formalmente a sessão de julgamento da 6ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas, sessão do dia 21 de setembro de 2023. Já fizemos aqui a verificação do quórum. Eu, Ítalo Simonato, vou conduzir os trabalhos de hoje. Também na composição da Câmara, o Dr. João Carlos Silagio, o Dr. João Marcelo de Oliveira e a doutora Luzia Rabelo. De antemão, agradecendo a gentileza dos colegas em prestigiar essa Câmara, principalmente, em especial, a doutora Luzia, que retorna aqui à Câmara no dia de hoje. Também em sessão a doutora Aline Toledo, pela representação fiscal, além da presença dos colegas advogados, que sustentaram oralmente suas razões recursais. Peço a gentileza de deixar os microfones no mudo enquanto não forem falar, só acionando quando forem comentar. Informo que essa sessão é gravada. Após seu término, ela será disponibilizada no canal do Tite no YouTube. Vamos aqui iniciar seguindo aqui a ordem de sustentações orais. Iniciando pelo auto de infração 445.520, Nestlé Brasil Limitada, relatoria do Dr. João Carlos Silagio, sustentação oral pelo Dr. Leonardo. Silagio, bom dia. Fique à vontade aí para o relatório. Bom dia a todos, obrigado. Só um instante, por favor. Então, senhor presidente, né, como eu estou propondo uma diligência, então acho que de repente seria mais interessante eu oferir o voto antes da eventual sustentação oral. Tudo bem, Dr. Leonardo. Como a proposta do relator é por conversão de diligência, como ele vai fazer a leitura, ele vai fazer a leitura e se houver alguma dúvida, alguma questão, ou inclusive o interesse da sustentação oral posteriormente a isso, a gente pode fazer. Tudo bem? Ok, combinado. Por favor, doutor. Obrigado. É um recurso ordinário que apresenta 4 acusações, todas referentes a produtos lácteos comercializados pela empresa, e a questão é se esses produtos se configuram simplesmente em leite, que teria direito a uma redução da base de cálculo, ou conforme pretende a contribuinte, autuado, ou se tratar-se-iam de outros produtos, e, portanto, não teriam direito ao benefício fiscal. Porém, antes de se examinar essa questão, eu observo que uma das acusações, a do item 2, trata de falta de pagamento do imposto por emissão de notas fiscais referentes a operações tributárias, que são as transferências de mercadorias entre estabelecimentos de mesma titularidade. Então, nesse sentido, eu estou adotando o entendimento que já vem sendo reiteradamente observado pela Câmara Superior desse tribunal, no sentido, uma vez que essa questão da transferência de mercadoria entre estabelecimentos e se sofre incidência ou não do ICMS está em discussão no STF, por meio da ADC 49, e o entendimento da Câmara Superior, o procedimento que está sendo adotado é de se converter os julgamentos em diligência para aguardarem na presidência do tribunal o trânsito em julgado dessa ADC 49, que no momento aguarda o julgamento de novos embargos opostos à decisão. Então, nesse sentido, a minha proposta de conversão de julgamento em diligência à presidência do tribunal, até que
até que surja o julgamento em definitivo da DC 49. Então, estou votando nesse sentido. Perfeito, Dr. Silag. Obrigado. Pergunto ao Dr. Leonardo se a diligência está de acordo com essa proposta de diligência ou se quer proferir sustentação oral, nesse caso. Estou de acordo com a proposta de diligência do relator e informo que a recorrente irá expor as razões do seu recurso quando os autos retornarem de diligência após o trânsito em julgado da DC49. Perfeito. Obviamente, a gente vai colocar essa questão da diligência em discussão. Eu pergunto a Aline, pela representação fiscal. Doutora Aline, você tem alguma divergência com relação a essa proposta? Alguma consideração? Na verdade, não. A Câmara Superior tem proposto a diligência. Por enquanto, o resultado do último embargo ainda não atingiria, né? O auto é posterior à decisão de mérito. Então, não atingiria a presente autuação, mas como foi interposto um novo embargo na DC 49, então, creio que não tenha problema a diligência. Perfeito. Dr. João Marcelo? Não, para mim está perfeito, não tenho nada a acrescentar. Perfeito. Doutora Luzia? Para mim também, acompanho o relator. Perfeito. De fato, a questão meritória pelo Supremo Tribunal Federal foi decidida, né? Em tese, pelo menos com relação à questão de fundo, né? Porém, foram opostos novos embargos de declaração em 22/8/2023, mês passado, o que acabou obstando o trânsito em julgado dessa DC 49 e, por consequência, ainda não está plenamente definido a questão da modulação proposta pelo STF no tema, né? Então, é de fato importante que a gente aguarde a conclusão definitiva para saber a extensão, principalmente a extensão temporal que se deu a decisão já definitiva do STF. Então, também não tenho oposição à diligência, de modo que eu encerro aqui os debates e faço a verificação do quórum. Ítalo, a única coisa é que eu não sei se o voto estava um voto disponível, pelo menos para mim. Deixa eu ver aqui se está tudo certinho. Eu já fiz o registro agora. Tá, agora está acessível. Você pode verificar também, doutor João Marcelo? Para mim está tudo certo aqui. Não, está certo sim, obrigado. Perfeito. Só aguardando aqui a confirmação de presença, tudo certo. Inicio votação. Encerro a votação. Prevaleceu o voto de relatoria, que converte o julgamento em diligência. Dr. Leonardo, esse processo vai aguardar a conclusão pelo STF, na presidência do TIT. Após esse processo vai retornar a julgamento nesta ou em outra Câmara, momento pelo qual será oportunizada a sustentação oral. Bem? Ok, muito obrigado, senhores. Obrigado, bom dia. Encerro o julgamento. Passemos, então, ao auto de infração 4.146.367, Santista Têxtil Limitada, relatoria do Dr. João Carlos Silag, retorno de vista com voto da doutora Luzia Rabelo. A sustentação oral já foi realizada na oportunidade, a doutora Juliana está acompanhando o caso. Dr. João Carlos, o senhor se importaria de fazer uma contextualização para que faça sentido o voto da doutora Luzia,
ou a leitura do voto, ou uma contextualização do resultado, por favor. Pois não. É um recurso de ofício que trata de uma acusação relativa a crédito indevido do imposto, pelo crédito em valor superior ao imposto destacado no documento fiscal. Só um instante. Então, esse crédito a maior, ele se refere a 3 situações: a operações triangulares de venda à ordem em que a remessa foi realizada em geral por filial do vendedor originário, e segundo, operações de venda em que a remessa foi realizada a partir de armazém em geral, e terceiro, notas fiscais de complemento do valor das operações. Inicialmente, eu destaco da peça de defesa do contribuinte, as folhas 429, que a autuada admite a irregularidade, dizendo que houve um equívoco na escrituração de créditos com base em notas fiscais sem destaque do imposto. E sendo que a manifestação fiscal já havia, aliás, desde o relatório circunstanciado, já havia sido esclarecido que o destaque e cobrança do imposto para outras notas fiscais não convalida o crédito realizado pelo contribuinte à revelia do previsto na legislação, conforme reconhecido pelo contribuinte. Só, rapidamente, lendo trechos do meu voto, a autuada procurou comprovar as suas alegações apresentando as notas de remessa ou de complemento do ICMS para cada operação, à exceção de uma das notas fiscais. As operações de remessa possuem ICMS destacado em valor compatível com o crédito das operações de venda e foram escrituradas na mesma data das notas de venda. Entretanto, 4 notas fiscais, a despeito de possuírem o CFOP de venda à ordem e terem uma correspondente nota de remessa emitida, parecem ter sido notas fiscais emitidas para complementar o valor de vendas triangulares anteriores, como se observa no campo Informações Complementares dessas notas fiscais. Para as notas fiscais 7.794, 95, 7.795 e 458, 292 foram apresentadas notas fiscais de complemento de ICMS correspondentes nos valores do imposto creditados a maior. Constata-se que as notas fiscais de complemento foram emitidas e escrituradas no mesmo mês que as vendas correspondentes. No entanto, a autuada acreditou-se do ICMS destacado corretamente apenas para uma dessas, a nota fiscal número 7.794. E é disso que as notas fiscais de complemento não convalidam o crédito efetuado a maior a partir das notas fiscais de venda, o que poderia levar a um crédito em duplicidade, como de fato ocorreu para uma dessas operações, a da venda objeto da nota fiscal 7.794. Salienta-se ser vedado o crédito do imposto para a nota fiscal que não tiver o ICMS destacado, conforme o artigo 49, parágrafo 1º, item 2 do regulamento do ICMS. Assim, o crédito do ICMS a partir das notas fiscais de venda é vedado, podendo implicar a duplicidade de créditos, conforme se verifica nas notas fiscais número 17.291 e 7.794. E consta também da manifestação fiscal que a nota fiscal número 5.533 foi apresentada junto com a para essa nota, foi apresentado, junto com a defesa, a nota fiscal de remessa número 16.221, em situação similar às demais notas fiscais, ou seja, com crédito do ICMS relativo à nota fiscal sem imposto destacado, sendo posteriormente emitida a nota fiscal complementar. As notas fiscais de venda de folhas 121 e 150 não tiveram ICMS destacado, entretanto, os referidos documentos fiscais foram registrados com crédito do imposto no livro registro de entradas, ou seja, com crédito do ICMS superior ao destacado na nota fiscal. Portanto, restou caracterizada e comprovada a infração apontada no item 1. E eu só saliento também que não procede a alegação de erro na capitulação da multa,
a infração não se trata de mero erro formal na escrituração das notas fiscais, como pretende o contribuinte. O fato de a autuada não ter se apropriado dos créditos ilegítimos não significa que não poderá fazê-lo antes da sua prescrição. Assim, entendo correta a penalidade aplicada. Portanto, eu conheço do recurso de ofício, concedo-lhe provimento para restabelecer integralmente as exigências do item 1. Esse é o meu voto. Obrigado, doutor Silag. Esse voto já tinha sido lido por oportunidade pretérita, né? A doutora Luzia solicitou vista desse caso e ela vai apresentar o voto dela. Inclusive, doutora Luzia, quando quiser lançar também já está liberado aí, mas o que achar melhor. Se quiser já promover a leitura ou lançar antes, fica à vontade. Não, eu vou lançar agora. Perfeito. Só um minuto. Agora, presidente, como que eu faço para lançar? Porque eu entrei aqui, mas não... Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Editar e confirmar voto de vista, né? Sim, aí clique em editar, ele vai permitir aí a janela. Tá. A janela você consegue colacionar o voto. Tá bom, já consegui, só um minuto. Perfeito. Presidente, para o registro, eu ponho que não há questão de excedente de conhecimento, não? Sim, não há questão antecedente, conhecido integralmente. E de mérito, né? Com isso, e a última bolinha é o resultado do recurso de ofício, que no caso... Deixa eu ver aqui. Pronto, registrei já o voto. Agora... Tá, parece aqui sim, perfeito. Parece... Perfeito. Deixa eu só... Posso passar diretamente a leitura do voto ou precisa ler o relatório também? Não precisa ler o relatório, pode ir direto para o voto, por favor. Deixa eu ver. Só um minuto. Sim. Eu acho que ele foi... Eu acho que eu coloquei o voto errado, doutor. Deixa eu só... Não. Acho que não. Não. Não, acho que tá certo. Mas que para mim... Ah, não, tá certo agora, tá bom. Tá, né? Tá. Perfeito. Pedi vistas dos autos após o voto do nobre relator, Dr. João Cislag, a quem rendo minhas homenagens, para que, com a máxima vênia, uma análise detida dos autos. Adoto neste voto de vista ser o suficiente e muito bem elaborado o relatório. A lei de remanescente refere-se apenas à parte cancelada do item 1 do auto de infração, que trata do aproveitamento indevido de créditos de ICMS em valor superior ao destacado no respectivo documento fiscal, no período de março de 2017 a outubro de 2018. Em seu voto, o ilustre relator reconheceu e deu provimento ao recurso de ofício para integralmente restabelecer as infrações cujo crédito maior refere-se a operações triangulares de venda à ordem que a remessa foi realizada, em geral, por filial do vendedor originário, operações de venda em que a remessa foi realizada a partir de armazém geral e notas fiscais de complemento do valor das operações.
A decisão de folhas 618 e 619, que cancelou o auto de infração, devidamente reconheceu que a impugnante apresentou a planilha com correlação entre notas fiscais de venda, notas fiscais de complemento do valor das operações e remessa de mercadorias. Isso eu transcrevi da decisão, tá? Consultando os valores do ICMS efetivamente lançados pela autuada no livro de registros de entradas, verifica-se que são iguais ou menores do que os destacados nas notas fiscais complementares ou de remessa. Observa-se também que as notas fiscais de remessa e complementares listadas na planilha de folhas 429 a 430 foram lançadas sem crédito do imposto, com exceção da nota fiscal de remessa 7.865. Contudo, a autuada reconheceu que lançou o crédito do imposto, tanto para a nota fiscal de venda 7.799, como para a nota fiscal de remessa 7.865, de modo que houve utilização e duplicidade do crédito do imposto, o que levou a efetuar o pagamento do crédito tributário relativo à nota fiscal 7.794. Analisando as notas fiscais de venda e de remessa de mercadorias, verifica-se que foram emitidas com as informações no campo dados adicionais, nota fiscal emitida nos termos do artigo tal, inciso tal, decreto, e nota fiscal emitida nos termos do artigo tal e do decreto também que ela cita. Também consigna no campo informações complementares do quadro dados adicionais das notas fiscais de remessa que o pagamento do ICMS e de responsabilidade do armazém geral, bem como faz referência à nota fiscal de venda e à nota fiscal complementar de venda. Fecha aspas. Assim, dentre outros, estão presentes nos autos planilha de estorno do crédito lançado a maior, contendo o número da data de registro e valor da nota fiscal, chave da nota fiscal eletrônica, valores do imposto destacado no documento, imposto registrado no livro de registro de entradas e imposto a ser estornado, folha 119 e 120. Cópia das notas fiscais referidas, 121 a 150, e folhas do livro de registro de entrada no qual foram lançadas, as folhas 151, 152 e 591 a 607. Não há como desconsiderar tais fatos. Destaque-se, inclusive, que a própria autoridade autuante reconheceu, letra A, o efetivo destaque do crédito escriturado, não prosperando assim a sua negativa sob argumento de que o destaque do ICMS nas notas complementares e a adição do desconto com base nas notas de remessa, entre aspas, inviabilizaria a fiscalização de operações similares, já que não teria sido verificado se, entre aspas, houve crédito extemporâneo, tendo como base essas notas fiscais de remessa. Letra B, que o contribuinte não realizou nenhum creditamento em duplicidade, já que, entre aspas, se creditou com base nas notas fiscais de remessa e registrou notas complementares sem qualquer crédito do ICMS. Ou seja, com base nas provas carreadas nos autos, estou demonstrado que o montante creditado corresponde de fato a operações praticadas. Assim, não há como se falar em crédito indevido ou em duplicidade. O mero cometimento de erro formal praticado pelo contribuinte, através da indicação equivocada de nota fiscal que gera direito ao crédito, não invalida o próprio crédito. E, nesse sentido, em seu relatório circunstanciado, as folhas 14 a 18, a autoridade fiscal, ao reconhecer que o crédito questionado tem amparo nas notas fiscais complementares ou de remessa. 2. Que a recorrida, com exceção das notas fiscais 17.291 e 7.799, não se creditou do ICMS destacado nas notas fiscais complementares e de remessa, inexistindo assim o crédito em duplicidade, de modo que, caso tivesse indicado as notas complementares ou de remessa, não haveria questionamento fiscal. 3. A recorrida poderá se creditar de forma extemporânea do ICMS destacado nas notas de remessa para as quais ainda não fez o crédito pelo valor nominal, respeitando o prazo da credencial. Fecha aspas. Assegura que tudo isso que a autoridade fiscal reconheceu, assegura que o simples equívoco formal, quando da escrituração com a indicação das notas de venda, ao invés de notas de remessa, não prejudicam em nada o crédito. De acordo com as folhas 43 a 94 e 113 a 118, e planilha de folhas 646 e 647, em todos os casos, o ICMS destacado na nota complementar ou de remessa é igual ou mesmo superior ao efetivamente creditado por ela, não havendo que se falar em crédito indevido.
As folhas 526 a 587, os autos foram convertidos em diligência para a juntada de cópias dos livros de registro e entradas do contribuinte relativo ao período discriminado no demonstrativo 1. Em seu parecer de diligência, as folhas 590 a 607, a autoridade fiscal, entre parênteses, mediante o uso de assinatura eletrônica, de acordo com o caput do artigo 75 da Lei 13.457, fecha aspas, juntou aos autos cópias do livro de registro de entradas referentes ao período de apuração de 3 de 2017, 4 de 2017, 5 de 2017, 6 de 2017, 9 de 2017, 1 e 10 de 2018. Conforme as informações do livro de registro de entrada, o ICMS incidente sobre a operação foi lançado exclusivamente na nota fiscal de venda de mercadoria adquirida de terceiros, não havendo assim crédito em duplicidade ou indevido, já que os valores são valores iguais ou menores que os destacados de notas fiscais complementares ou de remessa. De acordo com o despacho do parecer do Núcleo Fiscal de Cobrança, de folha 577, proferido em razão da diligência para análise e certificação da suficiência do pagamento relativo à parte 1 e à totalidade dos itens 2 do auto de infração, aí eu cito o item 1. Aí eu transcrevo aqui essa parte que fala assim: conforme a nota fiscal do auto de infração juntada às folhas tais, verificamos que o contribuinte teve ciência do auto de infração, imposição e multa em tal data e realizou o pagamento no valor de R$ 14.148,29 em 16 de 12 de 2021, sendo o pagamento suficiente para a liquidação dos itens 2 a 6 do auto de infração, considerando desconto na multa nos termos do artigo 564-A, inciso 1 do RICNES. E em 30 de 12 de 2021, ele realizou outro pagamento no valor de R$ 2.674,56, sendo o pagamento suficiente para a liquidação da parte referente à nota fiscal, R$ 7.794, no subitem 1.8, considerando o desconto da multa nos termos do artigo 564-A, inciso 2 do RICMES, de acordo com o demonstrativo abaixo, só que esse demonstrativo não apareceu aqui no voto. Assim, a própria autoridade fiscal, nos termos do artigo 156 e inciso 1 do CTN, afirma e reconhece a extinção dos referidos débitos. No presente caso, todas as notas de venda, de remessa e complementares possuíam as devidas indicações dos vínculos entre si, possibilitando a identificação quanto ao imposto incidente nas operações e passíveis de creditamento. Tudo reconhecido pela própria autoridade fiscal, que também reconheceu que o crédito destacado de fato é idêntico ou até mesmo inferior ao que a recorrente teria direito com base nas notas de remessa e complementares. Tratando-se de direito constitucional assegurado ao contribuinte, o direito ao crédito do ICMS não pode ser limitado em razão de equívoco na vinculação do documento fiscal. Nesse sentido, utilizo um dos argumentos da legislação apresentados na decisão de folhas 615 a 623. E aí eu transcrevo alguns itens aqui da decisão. E em observância ao princípio constitucional da não cumulatividade do ICMS e ao princípio da verdade material, que impede que mero erro formal na escrituração de notas fiscais afaste a legitimidade do direito ao crédito, o crédito escriturado ele é legítimo. Ao vincular o crédito às notas fiscais sem destaque de imposto, venda de mercadoria adquirida de terceiros, fecha parênteses, quando o correto seria a indicação das notas de remessa, nas quais constavam os destaques de remessa de mercadoria por conta de ordem terceiro, o contribuinte equivocou-se, cometendo mera irregularidade formal. Diante dos fundamentos expostos e tudo mais que consta dos autos, rogando todas as vênias ao ilustre relator, nego o provimento ao recurso de ofício, cancelando assim o item 1 do auto de infração. É como voto, presidente. Muito obrigado, doutora Luzia. Parabenizo pelo voto, assim como parabenizo pelo voto, doutor Silag. Aguardo apenas a confirmação do voto de relatoria e iniciamos então os debates. Pergunto à doutora Aline, pela representação fiscal, se tem alguma questão a acrescentar nesse caso. Primeiro, eu parabenizo, né, a doutora Luzia, a doutora Silag pelos votos. Eu queria só destacar alguns pontos. A gente está no item 1 do auto, diante de infração de crédito indevido, né, que é diferente de uma infração de falta de pagamento. Se fosse uma infração de falta de pagamento, fosse comprovado que não houve a falta de pagamento por causa do descumprimento de alguma obrigação acessória,
essa infração seria ilídida. Agora, no caso do crédito, a gente está trata-se de uma situação completamente distinta, né? O crédito ele está condicionado ao preenchimento de todos os requisitos para que ele possa ser tomado. E, no caso, foi verificado, dentre ali o período analisado, que houve o crédito em duplicidade em relação a um documento fiscal, né? Porque nas notas ali de remessa complementares teve o imposto devidamente destacado, que seriam as notas que embasariam o crédito. Só que a gente sabe que para você pode efetuar o crédito de forma extemporânea, tem ali o período decadencial para efetuar esse crédito de forma extemporânea. E aqui nos autos não consta todo o período e nem todos os livros de registro de entrada. Por exemplo, foram juntados pelo fiscal atuante mês 3 de 2017, mês 4, mês 5, mês 6, mas não tem, por exemplo, mês 7, mês 8, para a gente avaliar se não teve um crédito extemporâneo nesses dois períodos. Teve o mês 9 de 2017, mês 10 de 2018, mas para a gente ter a certeza de que não foi efetuado o crédito extemporâneo, a gente teria que ter todo o período ali para a gente ter essa verificação realmente com certeza. Além, claro, do fato principal de que para você tomar o crédito, a legislação exige preenchimento de todos os requisitos. Eu acho que é isso. Perfeito. Agradeço, doutora Aline. Dr. Silag, gostaria de promover alguma consideração? Obrigado. Cumprimento, parabenizo a doutora Luzia pelo seu voto, mas mantenho o meu voto, inclusive incorporando os argumentos, os fundamentos apresentados pela doutora Aline. Agradeço, doutor Silag. Doutor João Marcelo. Obrigado, senhor presidente. Parabenizo a ilustre juíza revisora. Todavia, uso divergir acompanhar o voto do outro relator, eis que, segundo meu entender, a infração se trata de erro material na escrituração de notas fiscais e o fato da autuada não ter se apropriado dos créditos ilegítimos não significa que não poderá fazê-lo antes da prescrição. Por fim, como bem destacado pelo ilustre representante fiscal, para se usufruir de crédito, há de se cumprir todos os requisitos regulamentares. Portanto, acompanho o ilustre relator. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, doutor João Senhor Marcelo. presidente, eu gostaria de pedir pela ordem para chamar a atenção a um ponto específico, se você me permitir. Por favor, doutora Juliana. Com relação a essa questão justamente da decadência, nós temos a totalidade das notas fiscais que foram emitidas há mais de 5 anos e não podem ser objetos de registro extemporâneo. Das 30 notas fiscais, 28 delas já se encontram prescritas, de modo que não existiria a possibilidade de apropriação dos créditos. E com relação às 2 únicas notas fiscais que atualmente não estão prescritas, a autoridade fiscal já reconheceu que houve o registro tanto da nota sem destaque como da nota com destaque. Era esse ponto que eu só gostaria de chamar a atenção. Agradeço, doutora Juliana. Aqui, de fato, eu verifico essas considerações da doutora Juliana numa petição incidental que foi trazida ao final do processo. E sobre esses pontos, né, se essas operações elas poderiam ainda se aproveitar como se fossem crédito extemporâneo e tudo mais, na verdade elas só se prestam a ilustrar o quão complexo é essa questão da gente aqui no tribunal validar esse tipo de creditamento fora do perfil normativo esperado para esse tipo de creditamento, né? Instaurou-se aí no voto de vista da doutora Luzia um importante debate que se relaciona à primazia da essência sobre a forma, e basicamente se reconhecer que o direito ao crédito existiria independente da forma como foi feito, no caso aqui, em documentos fiscais que não teriam o destaque do imposto. Esse debate a mim sensível, entendo completamente as razões do voto de vista, mas entendo também o quão complexo é essa questão do tribunal suplantar
esse equívoco material, que sim, no meu entendimento, se traduz em infração de crédito indevido, e não só realmente de uma questão auxiliar, né, acessória, de modo que, promovendo vênias aqui ao voto de vista, eu também vou acompanhar o voto de relatoria. Razão pela qual eu encerro os debates. Na verdade, eu aguardo só o Dr. Silag fazer a confirmação do voto de relator, por gentileza. Senhor presidente, eu vou ter que voltar ao EPAT, só um instante, por favor. Tudo bem, eu aguardo. Pronto, já fiz a confirmação. Perfeito. Agradeço, encerro aqui os debates e faço a verificação do quórum. Votação iniciada. Encerro a votação. Prevalecendo aqui o voto de relatoria, que conhece do recurso de ofício e dá-lhe provimento, restabelecendo o item 1 da acusação. Foi assim que votado. Agradeço a doutora Juliana. Obrigado. Bom dia. Muito obrigada e bom dia a todos. Bom dia. Encerro aqui o julgamento. Passemos então ao auto de infração 4016-819, Telefônica Brasil, relatoria do Dr. João Marcelo, vista minha e da doutora Luzia. A doutora Estela vai acompanhar o caso. Bom dia, doutora Estela. Bom dia, presidente, bom dia demais jogadores. Infelizmente estou com um problema na minha câmera, mas como é acompanhamento só, por isso eu não me manifestei antes. Sem problema algum. De fato, aqui a sustentação oral já havia sido realizada por outro colega, inclusive os votos já haviam sido lidos pelo Dr. João Marcelo, por mim, mas eu pediria só ao Dr. João Marcelo para fazer uma brevíssima contextualização para que a gente possa manifestar posteriormente. Por favor, Dr. João Marcelo. Perfeito, doutor Ítalo. Então, é um auto de infração, né, que trata da acusação de falta de pagamento do ICMS, nos itens 1 e 2, relativamente às operações tributadas como isentas, nas prestações de serviços de telecomunicações efetuados por órgãos da administração pública estadual direta e suas fundações e autarquias, no item 1, e nas prestações dos mesmos serviços em que os destinatários das notas fiscais não preenchiam os requisitos exigidos pela legislação. Item 2, em termos práticos. Item 1, a fiscalização acusa a recorrente de não atender às exigências previstas no artigo 55 do anexo 1 do RICM 00, combinado com 111, inciso 2 CTN,
pois não foi possível identificar nos documentos fiscais a identificação do desconto do valor do imposto sobre as prestações de serviços, requisito para a fruição da isenção. E no que se refere ao item 2, a fiscalização severa, que era recorrente, emitiu os documentos fiscais com isenção de ICMS aplicado erroneamente, considerando que os serviços foram prestados a tomadores que não eram órgãos da administração pública estadual direta, suas fundações ou autarquias, não fazendo jus, portanto, ao benefício previsto no artigo 55 do anexo 1 do RICM 00. Os fatos geradores reportaram-se ao período de janeiro a dezembro de 2008, a recorrente alega, né, que a falta de indicação do valor de ICMS descontado nos documentos trata-se de mero descumprimento de requisito formal e que a cobrança pelos serviços por ela prestados de fato concederam o desconto de ICMS, juntou um parecer técnico, né, da PricewaterhouseCoopers. E no nosso voto, a gente entendemos que a legislação é clara, no sentido de que as isenções devem ser interpretadas de maneira literal, né, nos termos do artigo 111 do CTN, né, e que o parágrafo 4º do artigo 55 do anexo 1 do RICM 00 não deixa qualquer margem de dúvida acerca dos requisitos a serem cumpridos para que o contribuinte usufrua da isenção, né. Então, mantivemos o item, restamos com essa argumentação, deixamos procedente o item 1.1. Em relação ao item 1.2, a recorrente sustenta que o benefício previsto no dispositivo legal mencionado deve se estender às sociedades de economia mista, uma vez que a maioria do capital social dessas empresas pertence à administração pública e aos órgãos públicos federais e municipais, e atenção ao princípio da imunidade tributária recíproca. E seguindo as mesmas premissas adotadas no item anterior, temos que a contribuinte a prestar serviço para outras pessoas não enquadradas na condição de órgãos da administração pública estadual direta, suas fundações e autarquias, não pode fazer jus ao benefício previsto no artigo 55 do anexo 1 do RICM 00, também de acordo com o artigo 111 do CTN. E mantivemos também o item 1.2. Então, o dispositivo ainda assim insurge contra as multas que foram aplicadas conforme a legislação, e, por fim, entendemos que se inválida a redução a juros Selic nos termos da súmula 10 de 2017, revisado ano passado, né? Então, ante o exposto, conhecemos o recurso ordinário e, no mérito, demos parcial provimento, único e exclusivamente para determinar a limitação dos juros de mora à taxa Selic nos termos da súmula 10 de 2017 desse egrégio tribunal. Feito o resumo, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, doutor João Marcelo. Desse voto que o doutor João Marcelo releu aqui e contextualizou, eu havia pedido vista nesse processo para uma análise mais aprofundada. Em resumo, eu compreendi as razões postas no voto de relatoria. Basicamente aqui, fazendo uma brevíssima leitura, transcrevi a decisão da Câmara Superior, que deu parcial provimento ao recurso especial do contribuinte, determinando aqui o retorno do processo a julgamento, e ilustrei aqui, né, que a decisão da Superior contrariou-se com o fato de que na decisão colegiada recorrida absolutamente nada tinha sido dito acerca do laudo técnico que havia sido juntado para prova do item 1.1 do auto de infração, não significando naquela oportunidade que a Câmara Superior conferiu qualquer juízo de valor ao laudo técnico, somente frisando que seria necessário a aferição de toda a capacidade probatória daquele laudo que havia sido juntado. E quanto ao mais, no recurso do contribuinte, permaneceu sobrestado. Deste modo, eu anotei aqui que a Câmara Superior determinou tão somente a reapreciação dos argumentos manejados pela recorrente quanto ao item 1.1 e somente quanto a esse item, pronunciando-se aqui, determinando-se, né, o pronunciamento sobre o laudo técnico e sua pertinência ou não para afastar a premissa acusatória. Quanto às demais matérias postas no recurso especial, à exceção dos juros pela Selic,
que por eficiência poderia e deveria ser pronunciada nesse instante processual, como de fato o fez, digo que essas matérias permaneceram sobrestadas, não pertencendo, ao menos nesse instante processual, à judicância desta Câmara Julgadora. Assim, processualmente falando, eu discordei somente nesse ponto, com relação ao voto de relatoria, por entender que as matérias de preliminar e de mérito com relação ao item 2, eles não competiam, pelo menos nesse momento, a essa Câmara Julgadora. E, feitos os esclarecimentos, eu, sem maiores delongas, eu concluí por acompanhar integralmente o voto do relator em relação ao item 1.1, por entender que, de fato, esse laudo técnico que foi apreciado pelo ilustre relator Dr. João Marcelo não se prestaria a salvaguardar os interesses do contribuinte. Digo que foi adotada uma amostragem comparativa, que não detém confiabilidade necessária e suficiente para demonstrar, e digo que ainda que o trabalho técnico se prestasse a demonstrar, sem margem à contestação, que as operações relativas à prestação de serviço a órgãos da administração pública não tiveram o ICMS imbuído em seu preço, ainda assim eu entenderia, como entendeu o relator, que a isenção não poderia ser aproveitada. Isso, pois, é fato incontroverso, eis que compôs a premissa acusatória e foi admitido pelo contribuinte, que o valor do ICMS supostamente dispensado e deduzido do valor do serviço não constava nos documentos fiscais emitidos, havendo aí um descumprimento de disposição normativa, sendo que o requisito isentivo é, ao meu sentir, objetivo, não dando margem a uma interpretação extensiva e não comportando, portanto, relativização. Dessa forma, eu conheci e dei parcial provimento ao recurso ordinário, mantendo-se o item 1.1 do auto de infração, entendendo que aqui havia esse limite judicante, e foi assim que eu votei. Após essa discussão, em razão da profundidade da discussão, a doutora Luzia também solicitou vista, e agora eu devolvo a palavra a ela para a manifestação. Por favor, doutora. Eu já fiz o registro do voto e vou iniciar agora a leitura. Pedi vista dos autos após o voto do nobre relator, Dr. João Marcelo Vasconcelos de Oliveira, a quem rendo minhas homenagens, para que, com máxima vênia, uma análise detida dos autos, apenas em relação ao laudo técnico de folhas 13.006 a 71.365, apresentado pela autuada, e adoto neste voto de vista ser o suficiente e muito bem elaborado relatório. Conforme parecer de diligência fiscal de folha 71.949 a 71.956, estou demonstrado que todos os aspectos apresentados foram devidamente enfrentados e que o laudo técnico elaborado pela empresa PricewaterhouseCoopers foi realizado a partir das seguintes informações. E aí eu transcrevo aqui. Quanto ao laudo apresentado, relatórios internos, e, portanto, foi baseado em informações que não ficam à disposição do fisco, valores apresentados como médias dos valores cobrados estão desacompanhados das respectivas memórias de cálculo, não foi apresentada as respectivas memórias de cálculo, tampouco informa se a suposta diferença encontrada corresponderia ao valor do ICMS que deixou de ser destacado das notas fiscais. Isso é as folhas 71.952. Quanto às notas fiscais utilizadas no laudo, de folha 71.952 a 71.953, item 16, conforme já demonstrado no parágrafo 2 deste parecer, o laudo fez uso de uma amostra de 211 notas fiscais, das quais 98 referem-se à prestação de serviços de 71.952 telecomunicações para órgãos estaduais, enquanto as restantes 113 notas fiscais referem-se à prestação de serviços de telecomunicações para tomadores não beneficiados pela isenção, prevista no artigo 55 do anexo 1 do RICMES. A partir da comparação dos valores brutos, médios, cobrados e tomados beneficiados e não beneficiados pela isenção em tela, em relação às rubricas assinatura não residencial e assinatura linha-tronco, o laudo contém a afirmação de que a diferença entre os valores brutos médios cobrados corresponderiam ao valor do ICMS que deixou de ser destacado. Item 17.
Entretanto, mantendo a metodologia adotada pela empresa de auditoria, ao substituirmos as 113 notas fiscais de tomadores não beneficiados pela isenção, utilizadas na elaboração do laudo, pelas 113 notas fiscais elencadas pela fiscalização, igualmente de tomadores não beneficiados pela isenção e cujos valores brutos variam de 38 a 49,20 centavos, já incluso o valor do ICMS, a empresa de auditoria ver-se-á obrigada a alterar a conclusão de seu laudo, a qual deveria afirmar que a autuada cobrou aos órgãos públicos valores iguais ou ligeiramente superiores aos valores que cobrou de tomadores não beneficiados pela isenção e que, portanto, deixou de aplicar o desconto equivalente ao valor do ICMS, conforme determina a legislação. E ao item 20, transcrevo. Em relação às demais rubricas, a fiscalização não pode realizar comparações pelo motivo já exposto anteriormente, omissão por parte da autuada das quantidades relacionadas aos serviços prestados nas segundas vias eletrônicas de notas fiscais, fecha aspas. Por fim, a conclusão, as folhas 71, 995 e 71, 956, aí eu transcrevo os itens 21, 22, 23, 24 e 25, que são os itens que estão nessas páginas. E aí eu passo a leitura. Diante das imprecisões, o laudo técnico elaborado pela PricewaterhouseCoopers não foi capaz de comprovar a aplicação de desconto da isenção do ICMS nas operações em destaque, de folha 72.145. Assim, sem mais delongas, considerando que todos os argumentos foram devidamente enfrentados e ainda em observância aos limites judicantes determinados pela decisão proferida pela Câmara Superior, acompanho o entendimento do voto proferido pelo ilustre julgador do voto vista, doutor Ítalo Costa Simornato. Nesse sentido, aí eu transcrevo, entre aspas, de fato, assim como constou no voto de relatoria, convenço-me de que o laudo técnico adotado pela amostragem comparativa não detém a confiabilidade necessária ou suficiente a demonstrar que para todas as operações objeto da autuação fiscal houve efetiva exclusão do ICMS das notas de serviço emitidas pela recorrente a órgãos da administração pública estadual. Ainda que o trabalho técnico explicite que existem diferenças relevantes entre as tarifas cobradas no horário normal, 1K, e aquelas de horário reduzido, 1B, da mesma forma observamos diferenças entre as tarifas cobradas em ligações para diferentes operadoras, vivo, claro e TIM. Verificamos que as bases para a comparação das tarifas cobradas por operadora e horário Agora eu me perdi aqui, só um minuto. Verificamos que as bases para a comparação das tarifas cobradas pela telefônica podem ser distorcidas em função das diferentes tarifas cobradas por operador e por horário, folhas 13.020, o que poderia, em tese, justificar as dissonâncias valorativas trazidas a confronto pelo autor do feito, quando de sua manifestação de folhas 71.949 a 71.956. Entendo que a prova técnica não se revela suficiente em informar o trabalho fiscal. Aliás, ainda que o trabalho técnico amostral e não integral se prestasse a demonstrar cabalmente e sem margem à constatação, o que reforça, se não é o caso, que as operações relativas à prestação de serviços a órgãos de administração pública não tiveram ICMS imbuído em seu serviço, ainda assim, entendo como entendeu o ilustre relator que a isenção não poderia ser aproveitada. Isto, pois, é fato incontroverso. Que o valor do ICMS, supostamente dispensado e deduzido do valor do serviço, não constava nos documentos fiscais emitidos em descumprimento à disposição normativa do item 2, parágrafo 4º do artigo 55 do anexo 1 do RICMES. Tal requisito isentivo é, ao meu sentir, objetivo e de observância congênita, rememorando-se que, à luz do artigo 111, inciso 2 do CTN, interpreta-se literalmente a legislação tributária que dispõe sobre a outorga de isenção, fecha aspas, ou seja, não comportando relativização. Assim, incorporando as razões do relator, concordo com as conclusões, de modo que deverá ser mantido o item 1 do auto de infração, fecha aspas. Em consonância com os votos proferidos pelo juiz relator e juiz em voto vista, e em observância aos limites judicantes impostos pela Câmara Superior, conheço do recurso ordinário dando-lhe parcial provimento para manter o item 1.1 do auto de infração na porção devolvida para julgamento pela Câmara Superior, limitando, nos termos da súmula 10 de 2017 do TIT, os juros à taxa Selic para ambos os itens acusatórios. É o voto.
Obrigado, doutora Luzia. Agradeço. Doutor João Marcelo, tem Eu acho que alguma consideração? Eu acho que está perfeito realmente, né? Tem uma limitação aí da Câmara Superior que eu não havia observado no voto original, no voto inicial, né? E concordo plenamente. Agradeço, doutor João Marcelo. Doutora Aline, alguma consideração? Não, não tenho nada para acrescentar. Agradeço. Doutor João Carlos Silagro, por favor. Obrigado. Bom, a matéria, parabenizo inicialmente o juiz relator, o doutora Luzia, o doutor Ítalo, pelos seus votos, e observa-se que os 3 juízes examinaram detidamente a acusação que está em discussão e chegaram a um entendimento convergente, conforme eu já havia entendido, no mesmo sentido do juiz relator, então eu simplesmente digo que vou acompanhar o juiz relator. Obrigado, doutor Silagro. Aguardo só a confirmação do voto do relator. Doutor João Marcelo, o senhor consegue confirmar aí, clicar aí no botão de confirmação. Acho que consegui. Pronto, isso. Encerro então os debates. E faço aqui a verificação do quórum. Inicio votação. Encerro a votação. Aqui, inclusive, eu questiono a doutora Aline desse ponto. Eu vou indicar o voto vencedor. Desculpe, Sim, doutor Silagro, por favor. bom, acho que não vai fazer diferença, mas estou vendo que o registro do voto da doutora Luzia foi como não provido. Ah, não, tudo bem. Não, bem observado. Obrigado, doutor Silagro. A gente faz a edição aqui. Eu vou reabrir os debates. Estou habilitando aqui o voto da doutora Luzia. Só para realmente registrar de novo, os registros anteriores todos corretos, mas no último parcialmente provido, por conta da questão da Selic. Agradeço a observação. Obrigada. Pronto, agora sim. De novo, encerro os debates. Eu iria comentar, vou precisar, Aline, indicar o voto vencedor, né? Todas as questões de mérito e todo o aprofundamento meritório estão no voto do Dr. João Marcelo. Mas tem aquela questão processual envolvendo os limites judicantes, né? O que a gente poderia julgar ou não. Eu pergunto se é melhor registrar como voto vencedor o voto do Dr. João Marcelo ou o meu voto, que destaca esse ponto, mas que não tem o aprofundamento que teve o voto de relatoria. Porque assim, a doutora Luzia voltou no mesmo sentido seu, né? Sim. Conhecer apenas o item 1 por conta da matéria que foi devolvida ali pela Câmara Superior. Então, a maioria da votação foi no seu voto. Eu creio que o correto seja deixar o seu voto como vencedor, que remete às questões de mérito do Dr. João Marcelo, mas deixa de analisar
a matéria que não foi devolvida, né? Perfeito. Só que eu acho que é bom colocar não sei se teria como colocar alguma... Não seria, mas, doutor Ítalo, só uma sugestão, não seria interessante a gente abrir o doutor João Carlos, por exemplo, votar no seu voto? Porque aí numericamente, daria certinho, né? Se o doutor João Carlos concordar, né? Se a gente fosse levar a ferro e fogo, já, como a doutora Aline comentou, como tem a questão da presidência, o meu voto já, numericamente, já prevaleceria. Mas, de fato, seria interessante essa circunstância, até para que fique mais fácil de identificar. Até porque o meu voto, ele não é autônomo, propriamente dito, afinal de contas, eu faço remissão concordando com as razões do voto de relatoria e as incorporo em meu voto, né? Então, obviamente, o acórdão é uma peça única, né? Uma decisão única em que os votos se convergem, né? Mas é só realmente uma questão processual aí para a gente não ter discussões com relação a extrapolar os limites da judicância, né? Então, eu faria essa sugestão, se não houver problema, o Dr. João Carlos Lag votar no sentido do meu voto. Perfeito, de acordo. Tá bom. Daí não precisa colocar nenhuma observação, acho que facilita mesmo. Então, Perfeito. até porque, né, doutor Ítalo, o senhor fica no seu voto, aí a doutora Luzia no dela, eu no meu, e aí agora com essa questão, e realmente tendo esse problema da matéria que foi devolvida, que eu não observei, a gente tem o voto perfeito. Eu acho que seria o ideal mesmo, né, se o doutor João realmente concordar, a gente fazer a votação nesse sentido, que é o objetivo da Câmara, né, que é o nosso desejo aqui, né? Sim, o Dr. João Carlos Lag já votou nesse sentido, então fica mais fácil aqui para a gente não ter dúvidas nesse ponto. Vou só aqui fazer a indicação do voto vencedor e a gente já continua. Perfeito, aqui ficou registrado, recurso ordinário conhecido e parcialmente provido, apenas com relação à questão da Selic, fazendo a indicação de voto vencedor, o voto vista por mim proferido. Encerro aqui os debates. E retorno à pauta. Sigamos lá no auto de infração 4060-461, VDM, Comércio e Representações de Autopeças Limitado, relatoria do Dr. João Carlos Lag, traz de um pedido de retificação de julgado, não há sustentação oral solicitada, então passo a palavra ao relator para que possa realizar a leitura do seu voto. Obrigado. Acabei de retornar porque havia caído simultaneamente a minha ligação com a sessão e também o EPAT. O julgamento da VDM, não é isso? Isso mesmo. Bom, trata-se de pedido de retificação de julgado. O auto de infração apresenta apenas uma acusação de recebimento e estocagem de mercadorias desacompanhadas de documentação fiscal, nos termos do artigo 184, inciso 1 do regulamento do ICMS. E no julgamento dessa mesma sexta Câmara Julgadora, do recurso ordinário da VDM, a decisão foi no sentido de conhecer, mas desprover o recurso ordinário. Então, o pedido de retificação de julgado aponta diversos erros de fato. Considera que a decisão retificanda
considerou equivocadamente não ter restado comprovada a efetividade das operações de compra e venda, sob o fundamento de que a recorrente declarou não dispor de quaisquer registros acerca dessas operações. A decisão retificanda incorreu em erro também ao entender pela ausência da boa-fé, uma vez que a recorrente havia retirado mercadorias no estabelecimento inexistente. Outro erro foi quanto aos pagamentos, uma vez que a maior parte dos pagamentos teria sido feita por boletos bancários. Outro erro foi que a decisão deixou de reconhecer a boa-fé porque não teria verificado a regularidade fiscal do fornecedor. Essa teria sido, uma vez que essa teria sido realizada por meio do Sintegra. Outro erro foi reconhecer a responsabilidade solidária da autuada ao desconhecer a existência da boa-fé. Outro erro foi aplicar a regra da decadência do artigo 173, inciso 1 do CTN, por entender ter ocorrido má-fé ou simulação. E outro erro foi não ter excluído das exigências 5 notas fiscais emitidas para registro de operações diversas das de compra e venda. Eu digo que, no julgamento do recurso ordinário, foi analisado o acervo fático probatório, com a finalidade de se aferir a existência da boa-fé da recorrente na condução das operações comerciais com o fornecedor declarado inidôneo. Ressalta-se que a infração não se trata de creditamento indevido do ICMS, a qual poderia ser desconstituída se comprovada a boa-fé do contribuinte. Entretanto, conforme destacado na decisão retificanda, foram perquiridos os pressupostos necessários para a configuração da boa-fé, em sintonia com a jurisprudência sedimentada neste egrégio tribunal para os casos de creditamento indevido do imposto. A recorrente não logrou atender sequer um dos critérios necessários para a comprovação da boa-fé. Em seu pedido de retificação de julgado, a autora traz apenas alegações sem produzir provas que possam desconstituir a acusação. De qualquer forma, salvo por motivo excepcional previsto em lei, o qual não foi comprovado, as provas podem ser apresentadas somente até a juntada da defesa. Salienta-se que a lide se resolve pelo exame das provas. Estas foram detidamente examinadas pela primeira instância, assim como no julgamento realizado por esta sexta Câmara Julgadora. Constata-se no presente pedido de retificação de julgado que a recorrente, inconformada com o resultado que lhe foi desfavorável, busca um novo julgamento na mesma instância ordinária, desta vez com resultado favorável. Não existe tal previsão na Lei do Contencioso Administrativo Paulista. Nesses termos, ausentes os erros de fato alegados, deixo de conhecer do pedido de retificação de julgado. Este é o meu voto. Então, só queria salientar que eu deixei registrado que o entendimento pacificado na Câmara Superior desse tribunal no sentido com relação à questão da boa-fé, no sentido de que também para acusações de recebimento e estocagem de mercadorias, que envolve documentos declarados inidôneos pelo fisco, também nesses casos, além dos casos de creditamento indevido do imposto, verifica-se a eventual ou a alegada boa-fé do contribuinte na condução dos negócios com o fornecedor. Nesse sentido, foi, na decisão retificanda, no julgamento ACO, foi compulsado todo o conjunto probatório, com vistas a se identificar o cumprimento dos 3 critérios ou 3 requisitos necessários para a comprovação da boa-fé, conforme a jurisprudência consolidada desse tribunal, na esteira da jurisprudência do STJ. E não foi verificada o adimplemento de sequer um dos 3 critérios. Foram examinadas todas as provas, as alegações do contribuinte, e o contribuinte não conseguiu cumprir nenhum dos requisitos. Agora, em sede de pedido de retificação de julgado, o contribuinte busca, na verdade, um novo julgamento, uma nova apreciação do conjunto probatório para se examinar novamente o preenchimento dos critérios, sendo que isso já foi feito. Essa verificação já foi feita no julgamento de primeira instância e no julgamento da instância ordinária. Então, não cabe agora fazer
um novo exame, na verdade, um segundo julgamento em instância ordinária, com base nesse pedido de retificação de julgado. O pedido de retificação de julgado serve para apontar erros eventualmente existentes na decisão ordinária, e não é sob a alegação de erros existentes. Na verdade, o contribuinte busca que se faça um exame completo, um novo julgamento do recurso ordinário. Então, entendo que não foram apontados quaisquer erros na decisão retificanda. Na verdade, o que o contribuinte manifesta é o seu descontentamento, a sua discordância da decisão retificanda, mas isso não implica erro de fato, a existência de erro de fato na decisão retificanda. Então, nesse sentido, eu, não conhecendo existir erros de fato, os erros de fato apontados, eu deixo de conhecer do pedido de retificação de julgado, como voto. Agradeço, Dr. João Carlos Lag, parabenizo pelo voto. Inicio então os debates. Pergunto à ilustre representação fiscal, doutora Aline, alguma consideração? Não, tá perfeito o voto do Dr. Silvani. Obrigado. Dr. João Marcelo, por favor. Obrigado, senhor presidente. Também parabenizo o Dr. João Carlos Silag, e realmente o PRJ se presta a erros materiais, que não é o caso nessa decisão, então já digo que vou acompanhá-lo. Obrigado. Agradeço, doutora Luzia. Também parabenizo o doutor João Sislag pelo voto e vou acompanhá-lo também. Obrigado. Também vou acompanhar. De fato, o objeto aí do PRJ ficou muito longe dos limites aí desse instrumento recursal. Não há erro de fato apontado, há realmente o interesse de revisionar todos os pontos já julgados por essa Câmara. Então, também vou acompanhar o voto. Encerro aqui os debates e faço a verificação do quórum. Todos confirmaram, inicio votação. Todos votaram, encerro a votação, prevalecendo o voto de relatoria, que não conhece do pedido de retificação de julgado por ausência de demonstrado erro de fato. Encerro aqui o julgamento. Passemos então ao último processo da pauta. Auto de infração 4.132.649, Indústria e Comércio de Roupas Jeans GR Limitada. Relatoria do Dr. João Carlos Silag. Também um pedido de retificação de julgado. Também não há sustentação oral. Então passo a palavra ao relator para a leitura do voto. Obrigado. É mais um pedido de retificação de julgado. Trata da acusação de falta de escrituração de notas fiscais relativas à entrada de mercadorias no estabelecimento, falta de pagamento do imposto por presunção da ocorrência de omissão de operações e prestações de serviços tributáveis realizadas sem o pagamento do imposto, constatado pela existência de entrada de mercadorias não registradas, apurada por meio do levantamento fiscal, realizado com fundamento no artigo 509-A do regulamento do ICMS. A decisão retificanda, proferida por esta sexta Câmara Julgadora, conheceu do recurso ordinário, mas negou-lhe provimento. O contribuinte autuado aponta 3 erros de fato na decisão retificanda. O primeiro erro é que a decisão considerou que a recorrente havia recebido a ordem de serviço fiscal, ao passo que esta não se encontra nos autos. O segundo erro foi com relação ao levantamento fiscal, objeto do item 3 do auto de infração, quando a decisão considerou que o contribuinte não apresentou documentação que justificasse as diferenças apuradas, enquanto que a recorrente apresentou provas para demonstrar a iliquidez da exigência, tais como livros, registro de inventário.
E terceiro, deixou de conhecer do pleito pelo cancelamento dos itens 1 e 2, que teriam sido absorvidos pelo item 3, e a recorrente havia alegado a nulidade do auto, ainda que genericamente, em sua defesa, afirmando a sua irresignação contra a totalidade das exigências contidas no auto de infração. Então, com relação ao primeiro erro apontado, eu entendo não caber razão à recorrente quando ela alega a nulidade do auto devido à ausência de ordem de serviço fiscal nos autos. O artigo 4º da Lei Complementar 939 de 2003, chamado Código de Defesa do Contribuinte, determina que é direito do contribuinte a apresentação de ordem de fiscalização ou outro ato administrativo autorizando a execução de auditorias fiscais, coleta de dados ou quaisquer outros procedimentos determinados pela administração tributária. E, enfim, salienta-se que a juntada de ordem de serviço fiscal não é requisito para a constituição do crédito tributário, nos termos do artigo 142 do CTN, e também dos artigos 4º e 9º da Lei 939, assim como do artigo 34 da Lei 13.457. Observa-se que a simples falta de juntada da USF nos autos não se constitui em descumprimento da legislação. Ademais, resta claro nos autos não ter havido qualquer prejuízo ao autuada, que teve pleno conhecimento das acusações que lhe foram imputadas, tendo se defendido adequadamente ao longo desse processo administrativo. Assim, conheço do pedido de retificação de julgado quanto a este erro de fato, uma vez que realmente não se encontra nos autos a cópia da ordem de serviço fiscal, porém, entendo que isso não causa qualquer nulidade ao auto de infração e tampouco qualquer prejuízo ao contribuinte. Então, nesse sentido, eu retifico a decisão de folhas 923 e 928 para excluir a afirmação de que a autuada havia recebido a ordem de serviço fiscal. Entretanto, esta retificação não implica alteração do dispositivo da decisão retificanda. O segundo erro de fato apontado decorre da conclusão da decisão pela carência de provas documentais por parte da autuada para justificar as diferenças de entradas apuradas no levantamento fiscal, ao passo que esta afirma ter juntado provas suficientes para desconstituir a acusação indicada no item 3. No presente caso, a diferença apurada pelo levantamento fiscal leva à presunção da ocorrência de operações tributadas omitidas ao fisco, referente à entrada de mercadorias não registradas, sobre as quais incide o ICMS a alíquota de 18%, conforme o artigo 52, inciso 1 do regulamento. O fisco, junto aos autos demonstrativo 1, as folhas 10 a 18, demonstrativo 2, as folhas tais, elencando as notas fiscais de entrada não escrituradas, o demonstrativo 3, relativo à falta de imposto, as DANFs e o livro registro de entradas. Notificado a apresentar provas documentais para justificar as razões para a não escrituração das notas fiscais de entradas relacionadas nos demonstrativos 1 e 2, nos registros fiscais dos documentos de entradas de mercadorias e aquisição de serviços, a autuada cingiu-se a questionar a lavratura do auto, sem, contudo, apresentar as necessárias provas para iridir a acusação. Salienta-se que a recorrente reconhece o cometimento da infração, as folhas 874 de seu recurso, onde o contribuinte diz, abre aspas, e, no caso, o fisco, ao invés de efetuar notificação específica para a autocorreção da irregularidade, não adotou tal procedimento, optando por impor de imediato a autuação, fecha aspas. Entretanto, compulsando-se os autos, constata-se que a autuada não buscou comprovar a contabilização dos pagamentos relativos a estas aquisições. Observa-se que, a partir da verificação da existência de entradas de mercadorias não registradas, chega-se à conclusão de que a recorrente utilizou-se de recursos não contabilizados, ou seja, receita omitida, para os respectivos desembolsos financeiros. Portanto, a ocorrência de entradas de mercadorias não registradas dá suporte à presunção de omissão de operações tributáveis realizadas sem o devido pagamento do imposto. Esta presunção, contida no artigo 509-A do regulamento, causa a inversão do ônus da prova, cabendo ao contribuinte, por meio da apresentação de provas, desconstituir tal presunção. A recorrente deixou de apresentar, ao longo do processo, documentos que lograssem elidir a acusação, e os documentos apresentados intempestivamente, junto com o recurso ordinário, consistentes na escrituração fiscal digital e no registro de inventário, não desconstituem a presunção de receita omitida à tributação. E, ademais, as provas devem ser produzidas até o momento da apresentação da defesa, salvo por motivo de força maior, conforme o artigo 19 da Lei 13.457.
Reparo que a recorrente não comprovou qualquer das hipóteses de caráter excepcional previstas no artigo 19 para justificar a juntada intempestiva de documentos com recurso ordinário. A juntada de provas em sede recursal é expressamente vedada porque implica o cerceamento do direito de defesa da outra parte, afrontando o devido processo legal. Portanto, não conheço do pedido de retificação, neste ponto, ausente o alegado erro de fato. E, finalmente, o terceiro erro de fato aponta que a decisão retificanda deixou de apreciar o pedido da recorrente pelo cancelamento dos itens 1 e 2, os quais teriam sido absorvidos pelo item 3. A referida decisão havia fundamentado que a questão havia sido suscitada apenas em sede de recurso ordinário, razão pela qual não poderia ser conhecida. Conforme já havia sido assentado na decisão retificanda, a referida alegação de consunção não havia sido anteriormente ventilada pelo contribuinte, sendo trazida apenas em sede recursal. Por também não se tratar de matéria de ordem pública, o apelo não havia sido conhecido nesta parte. Não prospera o argumento da recorrente de que poderia suscitar a questão da absorção das penalidades dos itens 1 e 2 do auto, pela do item 3, apenas em sede recursal, porque já teria alegado na impugnação, abre aspas, mesmo que genericamente, sua irresignação acerca da totalidade das exigências contidas no auto de infração. Fecha aspas. Não pode o contribuinte simplesmente alegar que, em sua defesa, genericamente, a nulidade do auto, para depois, em sede recursal, produzir alegações específicas, as quais não foram previamente apreciadas pela outra parte. Tal conduta configura inequívoca violação à ampla defesa e ao contraditório, ferindo de morte o devido processo legal. Assim, deixo de conhecer o pedido de retificação de julgado também quanto a este erro de fato apontado. Diante do exposto, conheço parcialmente do pedido de retificação de julgado, apenas quanto ao erro de fato relativo à ordem de serviço fiscal, e nesse sentido retifico a decisão de folhas 923 e 928, que passará a ter a seguinte redação no último parágrafo da folha 924, e o qual continua as folhas 925. Então, eu reproduzo destaco esse trecho da decisão, apenas retirando a menção de que a ordem de serviço, a cópia da ordem de serviço fiscal não se encontra nos autos. E, entretanto, saliento que tal retificação não implica alteração na conclusão da decisão retificanda, a qual nega provimento ao recurso ordinário. É como voto, senhor presidente. Agradeço, doutor Silag, parabenizo pelo voto. Em debates, doutora Aline, alguma consideração da representação fiscal? Não, parabenizo, doutor Silag, não tenho nada para apresentar. Agradeço, doutor João Marcelo. Também parabenizo o Dr. Silag, não tenho nenhuma observação e digo que vou acompanhá-lo. Obrigado. Obrigado, doutora Luzia. Também parabenizo o Dr. João Silag pelo voto e vou acompanhá-lo também. Perfeito. Também adianto que acompanharei o voto. De fato, os demais pontos trazidos aí no voto de relatoria não indicam qualquer erro de fato. Aquele erro de fato que foi identificado pelo relator foi corrigido, sem efeito infringente, afinal de contas, não se tratava de questão meritória, nem sequer uma questão decisória, mas para se evitar qualquer tipo de debates acerca desse ponto, essa questão foi corrigida, guardando aqui só o registro do voto, e já encerramos aqui. Pronto, já efetuei o registro. Nesse ponto, doutor Silag, eu questiono se esse pedido de retificação de julgado não foi parcialmente conhecido e parcialmente provido. Tem razão. O único ponto em que não haverá reflexo é quando houver a provocação, né, que com relação a esse conhecimento e provimento parcial, o senhor vai ser obrigado a votar o recurso ordinário de novo, mas nesse ponto você vai reproduzir o dispositivo daquele caso, né? Eu não lembro se foi conhecido integralmente não provido ou conhecido integralmente parcialmente provido, eu não lembro se questões da Selic, mas você vai reproduzir exatamente o resultado daquele caso.
Não, o recurso ordinário foi desprovido. Certo. Então, eu estou conhecendo o pedido parcialmente Parcialmente provido. e voto do mérito não provido. Então, me corrijam se eu estiver errado. Ao se reconhecer a existência de um erro de fato, o reflexo lógico é pelo provimento, inclusive, desse PRJ. Não, O que desculpa. não se dá provimento é o recurso ordinário, afinal de contas, não havia efeito infringente na decisão, certo? Então, o Isso. pedido de publicação de julgado vai ser conhecido parcialmente e parcialmente provido. Isso, E o recurso ordinário não provido. exato. Então, o meu voto não precisa de alguma alteração. Não, no voto não. Tá perfeito. Tá, então, o pedido de retificação conhecido parcialmente e parcialmente provido. E o recurso ordinário permanece conhecido e não provido. Exato. Tinha a taxa Selic, né? Eu não me recordo. Eu vou, só para que não haja Vou olhar dúvida, o processo, então. vou verificar rapidamente aqui, só um instante. De fato, o recurso ordinário foi não provido. Então, imagino eu que essa questão deve ter sido averiguada. De fato, o Dr. Silag frisa na decisão que não prospera a discussão com relação aos juros, uma vez que... Aliás, deixa eu ver a data disso. Ah, não. Fevereiro Mas de é 2022, foi julgado antes da edição da súmula, é verdade. Então, havia sido desprovido, mas a questão da edição da súmula surgiu posteriormente. Nesse ponto, obrigaria uma breve edição no PRJ para incluir esse ponto e alteração do próprio recurso ordinário para se prover nessa porção. Porque tem fato gerador ali de 2016, 2017. De fato, tem. Aí eu questiono o Dr. Silag se prefere fazer agora. Eu faço agora, rapidamente, se o senhor me permite. Não, claro. Eu vou habilitar o voto. Aconteceu, inclusive, isso semana passada, né? Então é mais ou menos na mesma linha.
Só mais uns instantes, por favor. Claro, sem problema. Eu vou ler como é que ficou. Se vocês entenderem que tem que ser feitos os novos ajustes, por favor, me falem. Tudo bem. Então, eu analiso o terceiro erro de fato e digo que deixo de conhecer do PRJ também quanto a este erro de fato apontado. Aí depois, aí vem a alteração. Aí eu digo que destaca-se que após a realização do julgamento em que foi proferida a decisão retificanda, a súmula número 10 desse tribunal recebeu uma nova redação no sentido de reduzir os juros moratórios à taxa Selic. E reproduzo a súmula e continuo. Diante do exposto, conheço parcialmente do pedido de retificação, apenas quanto ao erro de fato relativo à ordem de serviço fiscal. Nesse sentido, retifico a decisão, folhas tais, que passará a ter a seguinte redação. Reproduzo aquele trecho. E depois, entretanto, saliento que tal retificação não implica alteração na conclusão da decisão retificanda, a qual nega provimento ao recurso ordinário. Talvez aqui eu deveria alterar. E acrescento que os juros de mora deverão ser reduzidos conforme a taxa Selic, nos termos da nova redação da súmula número 10 desse tribunal. Acho que ficou É excelente. só realmente esse ponto aí que não gera reflexo, porque vai acabar gerando, né? Porque vai implicar no parcial provimento desse ponto. Tá bom. É que eu estou dizendo que, na verdade, eu quero dizer que a retificação com relação ao SF não vai implicar em alteração na conclusão quanto ao mérito. Né? De fato, não, de fato. Isso é fato. Se for nesse sentido, não precisa alterar. Não, eu estou falando nesse sentido. E aí, Sim. saliento que tal retificação não implica alteração na conclusão da decisão. Deixa de estar. Em seguida, acrescento que os juros de mora deverão ser reduzidos conforme a taxa Selic, Tá bom. nos termos da nova redação. Tá bom. Pode ser. Só vou alterar a emenda. Tá.
instante que, voltando no EPAT novamente, ele caiu. Aí no registro do recurso ordinário, então, eu dou parcial provimento. Para os dois instrumentos, né? Tanto ao PRJ quanto ao próprio recurso ordinário. Já registrei, mas ainda não... Agora sim. Já está registrado. Tá. Aqui tá realmente esse ponto, acrescento que os juros deverão ser reduzidos consoante taxa Selic, nos termos da nova redação. Penso que é suficiente para acolhimento desse ponto. Caso tenha algum... Eu estou vendo aqui que que a emenda não está aparecendo conforme eu havia corrigido. Para colocar... não, de fato não. Quer editar só para acrescentar esse ponto? Por favor, porque eu havia colado, mas não sei o que aconteceu. Não, sem problema. Eu habilitei, acho que já consegue alterar. Acho que agora está certo. Sim, juros de mora reduzidos à taxa Selic. Então, consta tanto no dispositivo quanto na ementa, não havendo, então, dúvidas com relação a esse acolhimento. O pedido de retificação foi parcialmente provido para reconhecer tanto esse erro de fato sem efeito infringente, quanto a redução dos juros pela Selic, e o recurso ordinário foi, como reflexo, conhecido e parcialmente provido para acolhimento dessa questão da Selic. O voto está registrado, está correto, então eu encerro aqui os debates e faço a verificação do quórum. Votação iniciada. Encerro a votação, prevalecendo o voto de relatoria, que conhece, dá parcial provimento ao PRJ,
dando por reflexo também parcial provimento ao recurso ordinário, só para reduzir os juros à taxa Selic, conforme nova redação. Só um instante que travou aqui para mim. Deixa eu ver se foi concluído. Encerro o julgamento desse caso. Não havendo mais processos, formalmente eu encerro a sessão, agradecendo a todos os presentes, pedindo ao Jailson, por gentileza, para encerrar a gravação. Vou fazer o encerramento aqui para gerar ata.